Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Diagnosticando com SNAP. E para falar do tema girofilariose, a Aidex convidou a doutora Norma Labarte. Referência mundial no assunto, a doutora Norma traz um importante conteúdo sobre a doença e a utilização do SNAP 4DX em seu diagnóstico. Fique agora com a doutora Norma Labarte, Diagnosticando com SNAP. Arminda, muito obrigado pela apresentação. Essa parceria entre Arminda, Aidex e o nosso grupo na Universidade Federal Fluminense, depois Arminda, Aidex, o nosso grupo na Universidade Federal Fluminense e o nosso grupo na Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos sempre trabalhando em parceria, isso num prazer enorme e sempre considerando a qualidade e o bem-estar dos animais que a clínica veterinária precisa cuidar. Então, gente, aqui eu hoje, obviamente, vou falar de girofilariose. A minha vida inteira foi dedicada a aprender sobre essa doença, sobre esse parasito, que compartilha o nosso dia a dia na clínica veterinária, que no Rio é diário. Se alguém não vê girofilária com muita frequência, é porque alguém não está prestando atenção, porque elas estão aqui conosco sempre. Mas do que elas precisam? O que elas precisam para que elas permaneçam e a sua espécie fique por aqui acometendo os nossos pacientes, tudo que nós não queríamos, não é? Então, elas precisam, machos e fêmeas, nas artérias pulmonares, nas câmaras cardíacas direitas, elas precisam que esse cão tenha bastante vermes adultos na sua circulação cardiopulmonar. Esses machos e fêmeas vão namorar, eles terão filhotes que nós chamamos de microfilárias. São aqueles pequenos vermes, aquelas pequenas larvas, que nós encontramos quando nós fazemos um exame de sangue. Então, as fêmeas namoram, nascem as microfilárias, que precisam de um mosquito para que elas sejam levadas para o novo hospedeiro. Então, é indispensável que haja microfilária na circulação e é indispensável que haja um outro cão suscetível. Pode ser um outro cão ou pode ser até o mesmo cão, se ele não estiver fazendo uso de nenhum produto que seja destinado ao tratamento. Então, é disso que elas precisam. Um cão infectado, portador de microfilária, mosquitos e um cão que não esteja recebendo medicação preventiva. Com isso, essa espécie estará entre nós por muito, muito tempo. Mosquitos são fundamentais. E por onde elas andam? Nós temos aí uma lenda, eu diria que é uma lenda, que só existe o problema na costa. Se não for perto da costa, não existe problema. Isso é uma lenda, obviamente que ela tem uma fundamentação, mas é uma lenda, porque não é exclusividade da costa. O que acontece é que há uma espécie, apenas uma das espécies, das muitas espécies de mosquitos que podem transmitir o verme, há uma que depende de água salgada. Então, por isso, na costa, onde tiver água salgada, haverá mais uma espécie competente para transmitir esse verme. O que nós fizemos aqui no Rio? Vocês vão ver esses 4 municípios marcados aí, em vermelhinho e cinza. Esses 4 municípios nós andamos estudando para ver se perto da costa tem e longe da costa não tem cão infectado. Para nossa surpresa, eu devo dizer para vocês que para mim foi surpreendente descobrir que em Friburgo, um lugar frio, a mais de 1.000 metros de altitude, que o inverno é de fato muito frio, que tem bastante água, que é uma coisa necessária para o mosquito, mas as águas de lá são muito encachoeiradas, os rios são muito encachoeirados, até por conta da altitude, mas ainda assim 9% desses animais estavam infectados. Nós fizemos o estudo. Nessa mesma época, nesses mesmos meses, nós andamos por aí tudo e vimos que Araruama, que já é bem mais perto da costa, já chega, né, tem uma parte de Araruama que toca o oceano, 54% dos animais estavam infectados. Em Arraial do Cabo,
num pequeno vilarejo de Arraial do Cabo, nós encontramos 80% dos cães infectados. O que esse resultado nos diz? Que, de fato, perto da costa, tem muito mais cachorro infectado. Não há dúvida. De 80% para 9% é uma diferença enorme. Mas o que nós não podemos nunca esquecer é que, onde houver água, há a chance de haver mosquitos. Esse verme pode ser transmitido por muitas espécies de mosquitos diferentes. Portanto, não é exclusividade da costa. Está distribuído por todo o território brasileiro. Onde a gente começa a procurar, a gente encontra um pouco mais, um pouco menos, mas encontraremos. Então, todo cão que frequenta uma clínica veterinária merece que o veterinário converse com o responsável por ele na intenção de fazer com que este tutor saiba que o seu cão pode ser infectado. Dependendo do lugar, com maior chance, menor chance, maior risco, menor risco, mas o risco existe. 9% é muita coisa. 9% para mim é muito alto. Então, lembrem-se disso. Aí eu peguei dados do Paraná, porque, inclusive, tem dados que não é do nosso grupo, não são do nosso grupo, eles são de um grupo liderado pelo professor Stephen Hope. Então, vocês vejam que lá onde está marcadinho com aquele círculo vermelho, que aparece o 22%, é Foz do Iguaçu, não podia ser mais longe da costa, é bem longe da costa. Eles acharam 22% dos cães infectados por Dirofilarimide. E nós, na costa do Paraná, encontramos entre 25% e 32%. Vejam que 32% é bastante, é um número bem mais alto do que 22% que tem lá em Foz do Iguaçu. Mas, ainda assim, 22% tão longe da costa, me parece, que nos faz compreender que esse parasito está espalhado por todo o território. Há pouco tempo, eu conversando com os veterinários da região de Maringá, eles também relataram que têm visto alguns casos de cães infectados por Dirofilária. Então, gente, a mensagem aqui é essa. Não pensem que onde vocês estão, por ser longe da costa, por ser um lugar mais frio, os cães estão a salvo do risco. Isso não é verdade, inclusive porque cães hoje viajavam antes de Covid, viajavam de avião sempre. Há muitos anos que toda vez que eu ando de avião, eu vejo na sala de espera, ou até mesmo no próprio avião que eu estou, um cachorro ou um gato. Então, a gente sabe que os animais de companhia hoje estão viajando para todo lado, e se tem um cão portador de microfilária, tem um mosquito disposto a fazer a transmissão, se tiver um outro cão ou um gato sem fazer preventivo, vocês podem saber que o risco é real. Dirofilariose mata? Como ela é uma doença insidiosa, e na maioria dos casos ela é assintomática, muito parecida com leishmaniose. Leishmaniose também tende a ser assintomática, assim como a dirofilariose é assintomática, só que leishmaniose nos assusta muito mais por outros motivos. Mas dirofilariose mata. E mata mesmo, gente, e nós temos que nos conscientizar disso. Ela é insidiosa, ela é silenciosa. Há alguns anos atrás, nós chamávamos a Dirofilarimides de o matador silencioso, porque é isso mesmo, mata devagarzinho. Então, vejam que esse pobre desse cachorro morreu horas depois que essa foto foi feita. Ele não era tão cabeçudo assim, isso é puro edema. Esse cachorro era pele, osso e edema. Quando foi feita a necrópsia desse pobre animal, vocês vejam que havia parasitos adultos, não só nas câmaras cardíacas, não só nas artérias pulmonares, havia uma quantidade absurda de parasitos para todo lado. Notem que até perto dos rins, essa foto da necrópsia mais abaixo, vocês vejam que dá para ver uma parte do rim, tinha parasito adulto. Onde se abrisse um vaso, se encontrava parasito adulto nesse. Mata. E nós estamos todos acostumados a pensar assim, mata, mas mata num cachorrinho desse tamanho essa quantidade enorme de vermes.
Uma fêmea de verme pode medir 30 centímetros. Gente, meu palmo tem 20. O verme pode ter mais do que um palmo. Ele pode ser muito grande. E os machos são um pouco menores. Mas então vocês imaginem, 100 vermes de 30 centímetros é um absurdo. É muito verme. Então, pensem que a gente está acostumado a achar que essa verminose só vai matar o paciente se for um grande número de parasitas. Claro que quanto maior o número de parasitas, maior a chance de acontecer alguma coisa muito grave. Mas nem sempre nós precisamos de tantos animais. Vejam, como é que ele mata? O que ele faz? Há sempre poucos parasitas nas câmaras cardíacas. Vejam que nesse desenho esquemático, o azul, né, as câmaras cardíacas em azul são o direito, e que a gente só vê um ou outro verme. E esses vermes foram colocados aí por mim. Tem um, dois, alguns. Já no tronco principal da artéria pulmonar e nas artérias pulmonares, a quantidade de vermes é muito maior. É bem maior. Então, vejam que eles tendem a ficar muito mais nos pulmões e que os pulmões são os primeiros a sofrer. A doença cardíaca vem em consequência dos problemas pulmonares. Enquanto os animais são aparentemente assintomáticos, quem está pagando a conta são os pulmões. A gente tem que lembrar sempre disso. Há um equilíbrio entre pulmão e coração, mas quem está sendo seriamente lesado são os pulmões. Existe um fato da dirofilariose que poucas pessoas se atentam e, na minha opinião, é uma das coisas que mais mata. É a estimulação da agregação de plaquetas. Há muitos e muitos anos atrás, nós não sabíamos disso. O que nós percebíamos, estando em lugares em que havia a quantidade de cães infectados era muito alta, nós começávamos a ver, quando nós não estávamos trabalhando com seringas e agulhas de muito boa qualidade, gente, isso é muito tempo atrás, já havia seringas e agulhas descartáveis, mas havia muitas de qualidade muito ruim. Elas não eram tão bem feitas como elas são hoje em dia. E quando nós íamos colher sangue desses cães infectados com essas seringas e agulhas meio ruins, digamos, de qualidade baixa, o sangue coagulava dentro da seringa com uma velocidade absurda. Muitas vezes a gente não conseguia nem coletar 1 ml de sangue. E os meninos ficavam se sentindo, né, os alunos, quando estavam sendo treinados, eles se sentiam culpados por não saberem colher sangue tão bem. Sim, havia a falta de habilidade dos alunos, mas a estimulação da agregação das plaquetas, nos casos de dirofilária, é intensa. Nós não podemos nunca esquecer disso. Muitas vezes nós vemos cães com trombocitopenia importante, o número de plaquetas que se pode contar é muito baixo e o animal não tem hemorragia. A gente não vê hemorragia, não tem petequia, não tem nada. Parece até uma coisa difícil de explicar, porque no caso da dirofilária nós não temos falta de plaqueta. As plaquetas estão lá, só que elas estão enlouquecidas, agregando, coagulando por todo o canto. Tanto que o maior medo, meu maior medo, se eu for tratar um cão portador de dirofilária, é a contagem de plaqueta. Um cachorro com trombocitopenia, eu jamais coloco em tratamento. Posso correr vários riscos, mas esse risco eu não corro. Morro de medo, porque coagulação intravascular disseminada é muito fácil de ser feita quando se tem trombocitopenia e dirofilária. E dirofilária faz trombocitopenia. Gente, presta atenção nisso. É um sinal que não é exclusivo de erliquiose. Erliquiose faz trombocitopenia por um outro processo e dirofilária também faz trombocitopenia. Então, atenção com isso. Graças a Deus, o 4DX pega as duas coisas. Então, se a gente pensa em dirofilária e não é Ehrlich, a gente pega. E se é Ehrlich, a gente não pensou em dirofilária e é dirofilária, a gente pega. Pior ainda quando tem as duas coisas. Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Trombocitopenia, gente, cuidado com ela. Vejam, esse caso é emblemático. Esse caso é recente, muito recente, de dias antes de começar o nosso voluntário, e é muito impressionante.
nós tivemos acesso esse animal já tinha ido a óbito, e nós tivemos acesso ao veterinário que fez o eco desse cachorro pouco antes dele morrer, e esse rapaz nos disse, esse colega nos disse que era provavelmente um tumor, podia ser um trombo, mas que tinha jeito de tumor. Nós, então, conseguimos recuperar o corpo do animal, fizemos uma necrópsia, vocês podem ver embaixo, vocês estão vendo as costelas cortadas, ainda a peça formada, o coração, o pulmão, e vocês veem que tem bastante gordura. Então, esse animal não demorou para morrer, né? Foi uma morte razoavelmente rápida. Uma estrela verdinha sobre o coração, uma estrela verdinha sobre o pulmão. E esses pulmões não estavam com esse aspecto tão ruim assim por posição, não. Tá? Isso não foi posição, porque depois na histopatologia, tudo que parecia estar aí estava mesmo. Na histopatologia não era por posição do animal depois da morte. Vejam a quantidade de vermes adultos que nós encontramos nas câmaras cardíacas direitas. Estava no ventrículo direito. Nós encontramos um parasito adulto, uma fêmea adulta de Dirofilaria, apenas uma. Então, eu comecei, nesse momento da necrópsia, eu comecei a imaginar, gente, ser um tumor mesmo. Esse parasito está aqui só porque o animal morava num lugar em que tem alta, lá naquele lugar dos 80% que eu mostrei para vocês no mapa. O cachorro morava lá. E aí nós continuamos na necrópsia e encontramos este monstruoso trombo no tronco principal da artéria pulmonar. Lembrem-se que esse animal pesava 12 quilos aproximadamente. Vejam o tamanho do trombo, gente, 5 centímetros de trombo organizado, porque as duas extremidades do trombo nós tínhamos ainda uma coisa em organização. Essa parte é só o trombo bastante organizado já. Vejam que um verme adulto no ventrículo e um verme adulto dentro do trombo. Foi o que nós conseguimos encontrar na histopatologia. Pode ser que outros vermes já tivessem sido deteriorados e nós não tivéssemos encontrado dentro do trombo. Mas é impressionante como, aparentemente, 2 vermes mataram esse animal com uma trombose impressionante. Por quê? Porque as plaquetas estavam absurdamente estimuladas. Esses vermes lesam o endotélio do vaso. Para o sistema, isso parece que vai acontecer uma grande hemorragia. Num vaso grande, como o tronco principal, é óbvio que o sistema vai interpretar isso como uma possibilidade de uma hemorragia importantíssima, de ameaça à vida. Então, a tendência é que as plaquetas se agreguem por ali e elas fizeram esse enorme trombo, que, afinal de contas, foi o motivo do óbito do animal e o motivo de tantas hemorragias, tantas lesões pelo pulmão afora. Então, gente, por favor, lembrem-se que plaquetas e dirofilária podem ser um risco enorme. Não inventem de fazer tratamento de cachorro para matar a filária sem muito cuidado. Porque se esse cachorro morreu com 2 parasitas adultos, vocês imaginem um cachorro com 50, com 100, com 150 parasitas adultos, se todos morrem ao mesmo tempo. Tem que ser muito bem controlado, muito bem cuidado. Não comecem a fazer preventivo sem saber ou não está infectado. Muito bem. E quando eu devo testar os animais? Está falando que eu tenho que testar sempre, mas quando eu vou testar? Quando é muito importante que eu teste? Na minha cabeça e na cabeça de todo mundo que estuda dirofilaria, anualmente. Os veterinários devem procurar testar os animais todo ano, mesmo que eles estejam fazendo preventivo, e que o preventivo seja aquele recomendado, bonitinho, certinho. Façam o teste anualmente. Nada em biologia é 100%. Então, se o animal mora numa região de altíssima transmissão, a quantidade de animais infectados é muito alta, mais cuidado nós temos que ter. Então, o ideal é se testar anualmente. Claro que antes de começar qualquer prevenção, nós temos que fazer um teste. Nós temos que ter certeza de que prevenção é feita para evitar a infecção. Prevenção não é feita porque eu não sei o que está acontecendo. Não.
Prevenção é feita para evitar infecção. Vacina é feita para evitar infecção. Todos os produtos contra a dirofilariose são feitos para evitar a infecção. Todo cuidado com trombocitopenia é pouco. Se vocês encontrarem trombocitopenia, testem para filária. E, obviamente, se o animal tiver um quadro cardiorrespiratório, acreditem, pode ser girofilária. Tem cachorro de gente que nunca pensou em girofilária na vida, que tosse de vez em quando. E as criaturas não pensam, mesmo às vezes sendo veterinários, não pensam que uma tosse pode ser indicativo de uma infecção por girofilariemite. Como é que eu vou testar? Sempre. A minha recomendação é que vocês testem sempre pesquisa de microfilárias e pesquisa de antígeno. Agora, pesquisa de microfilária não é uma lâmina, botar entre lâmina uma gota de sangue e olhar no microscópio. Não é. Não é isso. Tem que fazer método de concentração. Fica aquele pellet no finalzinho, no fundo do tubo, e esse pellet tem que ser examinado todo. Enquanto tiver material no fundo do tubo, eu vou continuar procurando microfilária. As pessoas dizem que eu tenho uma microfilária grudada na retina, porque muitas vezes as pessoas não encontraram, eu vou lá e encontro uma, duas, mas eu encontro. Então, gente, na clínica, quer botar entre lâmina e lamina, dar uma olhada rápida, ver? Ótimo, você pode fazer isso. Mas se ele tiver pouca microfilária, se o animal tiver uma microfilária abaixo de 100 microfilárias por ml, a sua chance de não ver nenhuma é muito grande. Aqui, só a título de curiosidade, um cachorro pode ter 50, 60 mil microfilárias por ml de sangue. Muito bem. E a pesquisa de antígeno? Pesquisa de antígenos, claro, é aquele teste que nos deixa mais tranquilos. Nós vamos fazer o teste de antígeno e vamos encontrar antígeno. Eu botei aqui um exemplo do grupo, né? Vocês vejam que não é nada muito sofisticada essa foto do teste. O mais importante de um teste de antígeno é que ele seja um teste de antígeno que nós conheçamos sensibilidade, especificidade, acurácia, que a gente tenha intimidade com ele, que a gente saiba que ele funciona muito bem. E aqui, uma recomendação. Prazo de validade do teste. Manutenção na rede de frio. Não é congelar o teste. Não é deixar o teste no sol, porque ele tem que esquentar para eu fazer o teste. Gente, respeitem. Isso é um teste que tem muita tecnologia embarcada. Quanto mais tecnologia a gente tiver num teste, numa vacina, num medicamento, mais ele vai exigir de nós, mais ele vai dizer que nós precisamos ser profissionais. Então, nós temos que ler como é que tem que fazer o teste, como é que isso tem que ser mantido em geladeira, tirar antes, temperatura ambiente. Todas as recomendações têm que ser seguidas. Eu não tenho problema nenhum com os testes, mas eu sei de muita gente que tem. E quando eu vou fazer o teste junto com essas pessoas, eles fazem um, eu faço outro. E não deixo verem como eu estou fazendo. Com muita frequência, o que eu fiz do lado do meu colega funciona, o que o colega fez não funcionou, porque ele não seguiu direitinho o que diz o fabricante. Todo teste sofisticado, seja ele rápido ou com máquina ou com o que vocês quiserem, tem que ser bem cuidado. Tem que fazer direito, gente. Qualidade, nós somos profissionais de saúde. Qualidade. Mas, quando a gente faz 2 testes diferentes, o risco de dar zebra é muito grande. Se eu procurei microfilária e não achei, e procurei antígeno e encontrei, fica todo mundo tranquilo, porque 30%, até 30% dos cães infectados podem não ter microfilária na circulação. Então, se nós encontrarmos essa situação, fácil de explicar. 30% dos cães infectados não têm microfilária na circulação. Beleza, beleza. Fácil. O oposto é mais difícil. Quando nós encontramos microfilárias e não encontramos o teste de antígeno positivo. Vocês vejam que aí tem o controle, né, positivo no teste em cima, a bolinha azul em cima, e a bolinha azul de baixo, que aparece em alguns deles, o lado da Ehrlichia. O lado da filária é o lado direito. Vocês podem ver lá em cima, que está marcado no esqueminha, né? A girofilária é do lado direito. Então, aí ele está negativo. Muito bem. Por que isso pode acontecer? Há algumas razões.
a mais provável é que a microfilária que vocês estão vendo não seja microfilária de dirofilária. Nem só de dirofilária vivem as microfilárias. Então, lembrem-se disso. Microfilárias podem ser de outra espécie, e essa é a razão mais frequente. Dirofilária, eu botei uma setinha vermelha. Lógico, é a microfilária mais bonita, mais delicada. Olha como ela se apresenta com classe e dignidade. Quando elas estão juntas, assim, é muito fácil ver quem é quem. Mas quando você encontra uma, duas, três, cinco, é muito mais difícil. Então, para a distinção da espécie da microfilária, muito, muito bem treinado. Eu ando atrás desses vermes a minha vida inteira e muitas vezes eu ainda fico na dúvida. Então, gente, é muito provável que seja um erro na identificação da microfilária. Mas há outros motivos, há excesso de anticorpos que o cão pode produzir, tem outros motivos que não cabe a gente estar discutindo aqui, porque são exceções. O mais provável é que não seja microfilária de dirofilária ou que seja uma infecção recente, em que microfilárias já podem ser encontradas, mas antígenos ainda não. Então, o que nós normalmente recomendamos é que se espere 4 a 6 meses e que se repita os testes. Porque se for uma infecção recente, muito provavelmente o teste passará a ser positivo quando vocês repetirem. Mas isso são eventualidades, isso não é a regra. Geralmente funciona direitinho, um combina com o outro, eles se falam e tudo dá certo. É porque às vezes o teste não leu o livro. Como é que nós vamos evitar? Olha, há todas as possibilidades hoje no mercado. Nós temos produtos caros, produtos baratos, produtos similares, produto como vocês quiserem imaginar. Então, a gente tem oral com outras drogas, oral sozinha a droga. Nós temos, gente, pipeta, injetável, uma vez por ano. A grande maioria, uma vez por mês. O injetável, uma vez por ano. Mas a gente tem milhares de opções. Com mais tecnologia, com menos tecnologia, mais caro, mais barato. Aí é uma questão de escolha de cada um de nós. Eu coloquei de propósito do lado esquerdo, vocês vão ver, ivermectina e selamectina, porque elas são moléculas irmãs, e do lado direito, milbemicina, oxima e moxidectina, porque também são irmãs. E elas são, os dois pares de irmãs são primas entre si, o que significa que são moléculas extremamente semelhantes, com um mecanismo de ação muito parecido. Então, nós temos que respeitar essas moléculas, porque elas são as moléculas com as quais nós contamos para evitar a infecção de outros cães. Então, importante, não começar um preventivo sem saber se esse animal está ou não está infectado. E aqui, gente, para mim, o mais importante do nosso trabalho profissional, se a dirofilariose é uma doença evitável, nós queremos praticar uma medicina veterinária de qualidade, e não foi à toa que eu botei aqui para vocês. Os cães absolutamente cariocas, com hábitos completamente cariocas. A dálmata é a Tite, que é a cadela símbolo de todo o esforço da população carioca para que as praias do município do Rio de Janeiro possam ser frequentadas pelos cães. Lógico, tem um zoneamento, tem toda uma regra sendo criada para que os cães não incomodem as pessoas que não gostam de cães, enfim, para que tudo isso seja feito em harmonia. Mas a Tite, essa dálmata, é a nossa garota propaganda desse projeto de liberação das praias, e é impressionante, né? Cachorro na praia é uma alegria, todo mundo gosta, desde que ele não fique cavando, jogando areia na gente. Mas importante é que nós mantenhamos os nossos pacientes saudáveis, bem-estar da população, bem-estar da família, dos donos dos animais. Isso é fundamental, isso nós vamos fazer com teste, prevenção, prevenção, prevenção. Tratamento, só em último caso. Então, em resumo, na minha cabeça, a medicina veterinária de qualidade é exame de qualidade sempre. Não é qualquer exame, é exame bem feito, de boa qualidade, com responsabilidade e pensando que é de um exame bem feito
e eu vou poder tomar a minha decisão daqui para frente. Não é qualquer exame. E a prevenção, obviamente, que de qualidade sempre. Né? A gente é uma frequentadora de todas as praias do município, principalmente todas as praias do estado, inclusive, ela é uma viajante para todo lado, e obviamente que eu mantenho o olho, ela faz teste todos os anos e ela faz prevenção sempre. Não deixo nunca que os tutores esqueçam da prevenção da otite. Gente, em resumo, eu queria dizer para vocês que precisam de um cão, o Dirofilaria precisa de um cão que não esteja protegido e de um mosquito competente. Elas andam pelo Brasil inteiro, mais na costa sim, mas estão no Brasil todo. Matam. E matam mesmo. Podem não matar no primeiro ano de infecção, mas se esse cachorro não morrer atropelado ou de alguma outra doença grave, ele vai morrer de dirofilariose se ele estiver infectado. Matam porque fazem coagulação por aí tudo, fazem lesão de endotélio, dificultam a respiração, o trabalho do coração aumenta muito e com isso a gente começa a ver vários sinais cardiorrespiratórios. Temos que testar sempre. Teste. Covid está nos mostrando que teste é importantíssimo no controle de qualquer infecção. Como testar? Fazendo pesquisa de microfilária, fazendo pesquisa de antígeno, sempre bem feito. Pesquisa de microfilária tem que ser bem feita, não é qualquer pesquisa de microfilária. E teste de antígeno tem que ser bem feito, não é qualquer teste de antígeno. Uma coisa, PCR, não recomendo. PCR só para pesquisa. PCR, quando não tem microfilária, não funciona. PCR só funciona quando tem microfilária. Se não tiver microfilária, não façam PCR. E como evitar? Obviamente, com as nossas 4 moléculas de lactona macrocíclica. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido um pouco dessa história. Esses são os pontos básicos que nós trabalhamos hoje. Todo mundo, não somos nós no Rio, não somos nós no Brasil, o mundo inteiro trabalha com esses conceitos hoje. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês possam levar esses conceitos para o consultório de vocês no dia a dia. Muito obrigada pela atenção. Todos os anos, os veterinários do mundo inteiro confiam nos exames do IDEXX Snap Test para oferecerem uma qualidade diferenciada no atendimento aos seus pacientes. O analisador Snap Test possui uma tecnologia rápida e precisa chamada ELISA, uma análise que proporciona resultados de alta qualidade comparada a laboratório de referência em apenas alguns minutos. Cada vez mais veterinários confiam no Snap Test, principalmente porque a tecnologia ELISA proporciona resultados com excelente sensibilidade e especificidade diagnóstica. Ao contrário dos exames de fluxo lateral, o Snap com ELISA utiliza fluxo bidirecional para realizar exames com qualidade, equivalente a laboratórios de referência. Ao adicionar a amostra, esta flui para a parte superior do analisador para ligar os componentes com o antígeno. Após a ativação, um segundo fluxo permite que mais componentes se liguem. Em seguida, há o procedimento de lavagem para remover os componentes não ligados da amostra que possam interferir com os resultados. Assim, a área de visualização também fica limpa e é possível fazer uma melhor leitura dos resultados, até mesmo o menor sinal de positivo. Finalmente, uma reação química amplifica a presença de componentes de antígenos ligados. Nessa etapa de amplificação, aparecem os pontos azuis SNAP, aumentando ainda mais a capacidade de ler resultados, mesmo de amostras com baixo nível de antígeno. Fluxo lateral é um exame básico. Ele traz resultados que são um processo unidirecional e vem junto com partículas douradas. Às vezes é difícil interpretar a linha de resultados dos exames de fluxo, principalmente quando se utiliza amostras de sangue total. Além de sua precisão superior, com o seu formato, a plataforma SNAP pode realizar múltiplos exames e identificar até 6 doenças utilizando apenas uma amostra. Snap com ELISA é o padrão do mercado para especificidade e sensibilidade.
O portfólio Snap é composto pela linha de inovação IDEXX, com os exames essenciais que você precisa e novos exames para a sua clínica. Além disso, os resultados do Snap podem ser conectados com os resultados da estação IDEXX Vet Lab Station e o Snap Pro, o dispositivo portátil de análises. Seus resultados são obtidos e disponíveis quando e onde você precisar. Mais de 19 milhões de vezes por ano, veterinários do mundo inteiro confiam nos exames Snap com Elisa para obterem informações precisas e em tempo real, e assim fazerem a diferença na qualidade do atendimento. Snap Elisa, a qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.